pessoal, no primeiro vídeo a gente fez um resumo, né, uma apresentação da função horária da posição, né, e deu uma ideia sobre as diferentes informações que a gente consegue tirar dela, né? Então agora a gente vai partir para um, para um próximo exemplo, né? Aqui eu coloco como exemplo 1, porque aquele foi mais um vídeo de apresentação, né? De uma situação bem legal que a gente consegue aplicar, né, e responder uma questão muito interessante. Então, por exemplo, né, vamos tomar aqui como é de praxe, a gente tem uma rodovia, certo? Essa rodovia aqui, esse é o nosso marco zero. Tenho agora dois móveis, tá? Eu vou ter aqui um móvel A, que eu vou representar por esse ponto. Ele está localizado aqui nessa posição, que eu vou chamar, que eu vou colocar aqui é de 10. Essa rodovia aqui ela é dada em metros, então essa posição inicial é de 10 metros. Está 10 metros no marco zero, certo? E eu vou ter um segundo móvel, né, que ele está posicionado aqui na posição 40 metros, né, 40 metros distante do marco zero, que eu vou chamar o móvel B. O móvel A ele vai se mover para a direita a uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, vou representar aqui, ó, VA. E o móvel B vai se mover para a esquerda com uma velocidade de 4 metros por segundo. Tudo bem? Então, vou resumir aqui as informações aqui, os nossos dados do problema, tá? Então, de acordo com o que a gente acabou de falar aqui, o móvel A, isso aqui tudo é para o instante que é para o instante t0, né? T igual a 0 segundos, é o início do movimento, tá? Então, o que a gente tem de informação? A posição inicial de A é de 10 metros, a posição inicial de B é de 40 metros, ok? A velocidade inicial de A é de 2 metros por segundo, que eu tinha comentado, né? 2 metros por segundo, positiva. E a velocidade de B é de menos 4 metros por segundo. Por que esse sinal? Aqui a gente vai tomar como referência o plano cartesiano. Não sei se você já tem familiaridade com o plano cartesiano. Seria esse plano aqui, ó, esse eixo de coordenadas, né, onde a horizontal é x e a seta vertical é y. Aqui o que acontece? Esse eixo x aí, que é o que está representando a nossa rodovia, o que apontar para a direita é positivo e o que aponta para a esquerda é negativo. Então, como o móvel a velocidade dele, né, não é aonde ele está localizado, é para onde a velocidade está apontando, né? Então, o móvel A ele tem uma velocidade que aponta para a direita, logo ele é positivo, enquanto o móvel B tem uma velocidade que aponta para a esquerda e, portanto, é negativo. Então, para onde a velocidade apontar, né, isso vai indicar um sinal positivo para a direita, negativo para a esquerda. Correto? Beleza. Então, eu tenho aí essas informações, que são os parâmetros, né, do móvel A e móvel B. Primeiro ponto é, quais são as funções horárias, né? Ambos se movem em MRU, né, em movimento retilíneo uniforme, ou seja, as velocidades são constantes ao longo desse movimento, ao longo do percurso deles. Então, eu preciso saber as funções horárias, né, a fim de encontrar a equação que descreva os seus respectivos movimentos, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. A função horária do móvel A, ou seja, a posição dela, a variável posição que vai depender do tempo, vai ser quem? Vai ser a sua posição inicial mais a velocidade de A vezes o tempo. Quem é a posição inicial de A? Tá aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. 10 metros. Quem é a velocidade de A? Tá aqui, ó. 2 metros. Então, tem que pegar as informações e jogar aqui. Então, vai ficar 10 mais 2 vezes T. Tudo bem? E de B? Então, aqui está montada a função horária do móvel B. É só isso. É só escrever a função com os seus parâmetros, né? Posição inicial e velocidade. Ou seja, essa função aí vai conseguir descrever esse movimento e, dada a informação do tempo, eu conseguir localizá-lo. Dada a informação da posição, eu conseguir calcular quanto tempo demora para ele chegar naquela posição, tá? Que foi o raciocínio que a gente empregou no vídeo anterior. Agora, e a função horária do móvel B? Vai ser SB igual a sua posição inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Então, a função horária
da posição do móvel B vai ser 40 menos 4t. Então, está respondida a letra A. Identifiquei as respectivas funções horárias do móvel A e B. Ok? Ou seja, então eu sei localizar aonde esses objetos estarão, dado um intervalo de tempo. Tudo bem? Agora, vamos aqui para um item B, por exemplo, né? Vamos supor aqui no item B que eu quero saber o seguinte. Qual é a distância que o móvel A estará do móvel B depois de 2 segundos? Né? Então, eu quero saber o seguinte. Qual é a distância de A até B depois de 2 segundos? Né? Passado 2 segundos. Né? Onde que eles vão estar localizados? Né? E, consequentemente, onde que vai ser a distância entre eles? Então, o ponto é o seguinte. Para mim poder saber a distância entre eles, eu preciso primeiro saber aonde eles vão estar posicionados para esse instante de tempo. Então, eu vou ter que calcular aqui a posição final deles para esse tempo aí. Então, vamos fazer essa conta. Ó. No caso do móvel A, SA seria o quê? 10 mais 2 vezes 2. Isso vai me dar, então, a posição de 14 metros. Então, passado 2 segundos, o objeto A que inicia na posição 10 metros, vai estar na posição 14 metros, ou seja, ele deslocou 4 metros para a direita. Já o móvel B, vou fazer aqui, ó, vai ser 40 menos 4 vezes 2, né? Estou trocando o tempo aqui, ó, por 2 e o tempo aqui, ó, por 2, tá? Como a gente fez no vídeo anterior. SB vai ficar, então, 4 vezes 2, 8, 40 menos 8, 32. Então, SB que inicia na posição 40, se desloca menos 8 metros, ou seja, no sentido, né, para a esquerda, da sua posição de origem, tá? Se posicionando, sim, na posição 32. Então, qual que é a distância entre eles? Agora sim eu consigo determinar, ó. Porque um vai estar posicionado a 14 metros do marco zero e o outro vai estar posicionado a 32 metros do marco zero, né? Então, aqui, ó, daqui para cá. Opa, deixa eu colocar de outro jeito. Então, ó, daqui para cá vale 14 e daqui para cá vale 32. Então, essa diferença que está aqui vai ser a distância. Então, quanto que vale isso aí? 32 menos 14, 18. 32 menos 14, 18 metros. Então, essa é a distância. A distância de A até B é justamente a posição de B menos a posição de A. E isso vai me dar uma distância entre eles de 18 metros. Beleza? Então, ou seja, de posse das funções horárias de cada móvel A e B, eu consigo agora fazer a descrição dos seus respectivos movimentos e automaticamente, né, tirar conclusões com relação, né, a distância que eles estão um do outro e outras informações, né? Para finalizar esse problema, vamos agora para o item C. O item C vai ser o seguinte: quanto tempo demora para eles se encontrarem, né? Porque à medida que está passando, eles vão ficando cada vez mais próximos. Então vai existir um tempo T na qual eles vão ocupar a mesma posição. E eu quero saber isso. Qual é o tempo que ele demora para chegar para ambos os móveis A e B estarem na mesma posição? Então vou botar aqui item C. Então, se eu quero encontrar o tempo em que eles vão se encontrar, ou seja, o ponto de encontro, né, eu tenho que partir da seguinte ideia. Se eles vão se encontrar, logo significa que eles vão estar na mesma posição. Então, isso quer dizer que a posição final do móvel A, SA, vai ser igual à posição final do móvel B. Então, ou seja, se eles vão ter a mesma posição, então eles têm que ter o mesmo S. O SA tem que ser igual ao SB. E é partindo desta igualdade que eu vou achar o tempo em que essa igualdade vai ser verdadeira. Aí lembrando, quem é o SA? SA, ó, ele está aqui. Beleza? Então seria 10 mais 2t. Quem é o SB? O SB está aqui. 40 menos 4t. Agora eu tenho uma equação algébrica do primeiro grau para resolver, né? Então passa a variável para o lado, passa número para o outro.
Então vai ficar 4t mais 2t é igual a 40 menos 10. Ficaria então aqui 6t igual a 30. T é igual a 30 que divide 6. T é igual a 5 segundos. Então, este é o tempo que demora para eles poderem se encontrar. E em que posição será realizado esse encontro, né? Para a gente responder, a gente tem que voltar para qualquer uma das funções horárias. Então, vou colocar aqui, ó. O meu SA, ele não é 10 mais 2t? O ponto de encontro não é quando for 5 segundos o t? Então, vou trocar aqui, ó. T por 5. Então, 2 e 5, 10, mais 10, 20. Então, a posição desse encontro vai ser 20 metros. E se eu usasse o SB? Tem que dar a mesma coisa. Porque a gente partiu disso. A gente achou o T para quando os S dos dois vão ser iguais. Então, quando eu for voltar esse T para os respectivos S, ele tem que dar o mesmo resultado. Tá? SB é 40 menos 4 vezes T. SB, então, é 40 menos 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 40 menos 20, 20. Então, essa conta final aqui, que eu estou fazendo ela 2 vezes, serve até como uma espécie de prova do exercício, né? Porque se você substituir o tempo que você encontrou para eles se encontrarem, se você substituir o tempo que eles demoram para se encontrar nas respectivas funções e a posição der diferente, né? Então sua conta está errada. Tá? Então isso serve aqui como uma forma de você verificar se o resultado está correto, porque você parte desta igualdade, né, para chegar neste resultado, né? Então, quando você acha esse T, esta igualdade ela tem que ser verdadeira. Do contrário, o seu resultado está errado. Perfeito? Então, esse é um primeiro exemplo, né? E para aqui reforçar a importância de como a gente pode utilizar essa função horária num outro contexto. Tá?